Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz em nome de Jesus. Alegria a gente estar juntos nesses dias. Ontem estivemos meditando aí sobre uma visão geral do que seria uma cosmovisão cristã, né? Tem uma frase que eu gostaria que você pudesse fixar no teu coração, que resume muita coisa. O Evangelho não é apenas, e esse apenas, irmãos, é entre uma aspa bem grande, tá? Porque já é muita coisa, tá? Mas o Evangelho não é apenas a doutrina da salvação. O Evangelho é toda a doutrina. Repete comigo, o Evangelho é toda a doutrina. Mas a gente precisa entender que o Evangelho é a doutrina da salvação. Só há um nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Esse nome é Jesus Cristo, o Deus que se fez homem, viveu sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou para a nossa salvação, subiu ao céu, está sentado à direita do Pai, em breve vai voltar e vai renovar todas as coisas. Jesus é o único Senhor e o único Salvador. Mas a gente precisa entender também, irmãos, que além do Evangelho ser a doutrina da salvação, o Evangelho é também o fundamento de todo o restante da doutrina, toda a compreensão cristã, a nossa compreensão da Bíblia, a nossa compreensão do universo, a nossa compreensão dos relacionamentos, tudo muda no Evangelho. O Evangelho é como se Deus estivesse revelando para a gente a plenitude de como tudo deveria ser desde o princípio. Mas no princípio a gente não tinha condição de ter essa revelação plena e perfeita. Ela é dada por meio de Jesus Cristo, o Messias de Israel, o Rei do Universo, nosso Salvador. Então vamos repetir, irmãos, o Evangelho é toda a doutrina. E hoje à noite, irmãos, a gente vai focar um pouco mais a nossa atenção na figura dos homens e dos pais, tá? Eu procuro ser cavalheiro, irmãos, seria as damas primeiro, mas como domingo é dia das mães, a gente vai deixar as irmãs para o domingo à noite, tá? Então hoje a gente vai estar refletindo sobre o que uma cosmovisão cristã vai ter implicação, por exemplo, sobre a nossa função como homens e como pais. E isso, irmãos e irmãs, não é uma coisa importante só para os homens entenderem, é importante para as mulheres também, tá? E nesse sentido eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que é teu pai? Teu pai biológico, tá? Qual o nome do teu pai? Quem é o teu pai? Quando eu digo a palavra pai, que sentimentos vêm no teu coração? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando a gente ouve a palavra pai, a gente tem as reações mais diversas. Não é verdade? Porque todos nós temos uma história diferente e peculiar. Alguns de nós tiveram pais maravilhosos, cuidadosos, presentes, amorosos, cuidadores. Alguns de nós não conhecemos o pai. Alguns morreram antes da gente nascer. Alguns, por algum motivo, foram embora, né? A gente não sabe. Alguns tiveram pais que, apesar de ter convivido com os pais, não foram pais muito presentes, né? Às vezes estava presente, mas não estava. Estava sempre presente ali, mas com a cabeça em outro lugar. Alguns tiveram os pais, inclusive, abusivos. E por que eu estou começando com essa questão, irmãos? Porque presta muita atenção que isso é muito importante. A compreensão que você costuma ter do teu pai costuma afetar a compreensão que você tem de Deus. Sabe por quê? Porque a gente chama Deus de pai. E desde criança, quando a gente chama Deus de pai, já vem uma imagem na nossa cabeça. E sabe qual é a imagem que vem na tua cabeça quando você chama Deus de pai? Teu pai. Então, se você teve um pai ausente, você tem uma tendência de achar que Deus é um Deus ausente. Se você teve um pai abusivo, você vai achar que Deus é mal intencionado com você. Se você teve um pai bom e presente, você tende a achar que Deus é bom. Isso não significa, irmãos, eu não estou dizendo que, por exemplo, se você teve um pai ausente, necessariamente você vai achar que Deus é ausente. É uma tendência, tá, irmãos? É um movimento que a gente tem dentro da gente, que às vezes leva a gente a pensar dessa maneira. Mas eu queria já começar dizendo para você uma coisa muito importante.
Repete comigo: Deus é Pai, mas não é igual ao meu Pai. Tá claro? Seguinte, se o teu pai foi mau, Deus é bom. Se teu pai foi ausente, Deus é presente. Se o teu pai, ele não foi um bom pai, Deus é bom. Sabe por quê? Isso é outra coisa muito importante que a gente precisa entender. Não é o teu pai que define o que é paternidade. Quem define o que deve ser a paternidade é Deus. Amém, irmãos? Qual é o modelo correto e adequado de pai? Não é o teu pai, por melhor que ele seja, tá? Por melhor que ele seja, ainda dá para dar uma melhorada, tá? Se ele for ruim, então, tá? Mas quem define o que deve ser um pai é Deus. Isso é muito importante você entender, tá? E se você entender isso, isso vai ser algo que vai ajudar para trazer cura no teu coração, tá? Deus é Pai, mas Ele não é igual o teu pai. E para a gente entender como é Deus, irmãos, eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu soltei um spoiler ontem, essa frase eu acho que eu já disse ontem. Jesus, Ele é Deus que se faz homem, tá? Mas Jesus não revela apenas quem é o verdadeiro Deus. Porque hoje em dia, irmãos, os cristãos creem na doutrina da Trindade, né? Nós cremos, amém, irmãos? Se você não crê na doutrina da Trindade, assim, eu vou falar isso para você com todo respeito, tá? Você não é cristão. Porque evangélicos ou protestantes, católicos, romanos e ortodoxos gregos acreditam na doutrina da Trindade. Então, se você não crê na doutrina da Trindade, você é herege nível hard, tá? Então você tem um problema muito sério de doutrina, tá? Porque a palavra de Deus claramente afirma o seguinte: há um único Deus verdadeiro. E o Pai de Jesus é Deus. E Jesus é Deus. E o Espírito Santo, que esteve sobre Jesus durante todo o seu ministério, é Deus. Então há um único Deus. Mas o Pai de Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Essa é a doutrina da Trindade. Há um único Deus verdadeiro. Há um único Deus criador. E Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade, irmãos. E aí, a gente poderia perguntar, tá, mas como é que eu vou saber se o Deus é um modelo de paternidade? Como é que eu vou saber como é que a gente deve se portar? Então, um aspecto muito interessante é o seguinte, irmãos. A gente pode estudar os textos da Bíblia, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, analisando a figura do Pai, mas eu gosto de seguir a seguinte abordagem. Jesus não revela apenas o Deus verdadeiro, mas Ele revela o homem verdadeiro. Jesus revela quem é o homem de verdade. E o homem de verdade é Jesus. Sabe por quê, irmãos? Vou fazer uma interação aqui com vocês, tá? É para responder, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. 3 exemplos de coisas desumanas. Vamos lá? Quando a gente fala assim, que coisa horrível, né? Aquilo é uma coisa desumana. Eu quero 3 exemplos de coisas desumanas. Vamos lá, pessoal? Estou esperando vocês. Guerra. Outra coisa. Feminicídio. Outra coisa. Fome, tá? Então, olha que interessante. Guerra, feminicídio e fome são coisas desumanas, certo? Mas como é que elas são desumanas se quem pratica isso são seres humanos? Porque se você estudar a história da humanidade, você vai perceber que a regra na história da humanidade é guerra, não é paz. Se você estudar a história da humanidade, vai perceber que feminicídio e violência contra a mulher é praticada em muitas sociedades. Se você olhar para a história da humanidade, vai perceber que o descaso de um para com o outro, a falta de amor, de solidariedade e de misericórdia, também é uma regra na história da humanidade. Então, irmãos, como é que a gente chama essas coisas de desumanas, se os seres humanos praticam essas coisas? Eu vou te explicar por quê. Porque instintivamente, lá no fundo, a gente sabe que o que define o humano não é a gente. Ué, pastor, o que define o humano não é o ser humano? Não,
Então, o que define o que é humano? Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. E a gente vai entender o que é humano. E qual é o fundamento daquilo que é humano e qual é o fundamento para compreender o que é desumano. Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26. Gênesis 1, 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Presta muita atenção. Sabe o que é humano? Humano, irmãos, é a imagem de Deus. Amém, irmãos? Humano é a imagem de Deus. É por isso que os seres humanos fazem coisas desumanas. Ué, mas por que os seres humanos fazem coisas desumanas? Os seres humanos fazem coisas desumanas quando eles traem a imagem de Deus. Quando eles traem o caráter de Deus. Porque Deus é bom e é perfeito. E nele não tem variação nem sombra de mudança. Ele é justo, ele é amoroso, ele é correto, ele é perdoador, ele é misericordioso. E ele, quando nos criou a sua imagem e semelhança, irmãos, ele deu um chamado para a gente, para o homem e para a mulher, tá? E aqui já antecipar uma questão que vai ser importante para o domingo à noite, tá? Não é só o homem que é a imagem de Deus. A gente acabou de ler que a Bíblia diz: criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Sabe o que significa, irmãos? Significa que a mulher é tão imagem de Deus quanto o homem. E eu gosto sempre de dizer o seguinte: Deus é singular ou é plural? O que você acha? Deus é singular ou é plural? É ambos. Porque Ele é único, amém? Mas Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é singular e é plural ao mesmo tempo. Ele é muito maior que nós, irmãos, tá? Ele é muito maior, é muito melhor que a gente. E quando Deus nos cria, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Ele nos cria plural. Ele cria o ser humano, homem e mulher. E o homem e a mulher, quando têm filhos, criam filhos que também são imagem de Deus. Então, nesse sentido, irmãos, olha que coisa maravilhosa. A família é uma criação de Deus e ela expressa a natureza de Deus, ou deve expressar, né? A família foi criada para expressar a imagem de Deus. O homem foi criado para expressar a imagem de Deus e a mulher também. E o homem e a mulher expressam aspectos diferentes da imagem de Deus, tá? Esses dias eu estava vendo um comediante, irmãos. Ele falou um negócio engraçado e curioso. Ele falou assim, ó, bom, isso aqui eu vou deixar essa referência para o domingo à noite. Mas vamos lá. Aí é sobre as mulheres, o assunto hoje é com os homens. Então, irmãos, o Deus único e criador e verdadeiro, que é plural, que é Pai, Filho e Espírito Santo, apesar de ser o único Deus, assim como a gente tem cabeça, tronco e membros, né? Eu espero que a tua cabeça não fique separada dos troncos e dos membros, né? Porque você forma uma unidade. Então Deus é um. E Deus cria o macho e a fêmea, e o macho e a fêmea devem expressar a imagem de Deus. Mas hoje a gente vai prestar atenção especialmente nos homens, tá? Nessa noite. Então, como é que eu vou saber o que é um ser humano de verdade? Se depois no capítulo 3 do Gênesis, irmãos, acontece uma tragédia, a gente foi criado perfeitamente à imagem de Deus. E tinha um casal que tinha perfeita condição e perfeita liberdade para fazer o que bem queria. O Adão e a Eva. Eles podiam fazer tudo certo, irmãos, mas eles pecaram. Depois do Adão e da Eva, irmãos, eu e você, a gente tem uma liberdade precária, meio capenga. A gente tem uma liberdade rachada, porque o pecado, ele invadiu o coração. E quando o pecado invadiu o coração, sabe o que aconteceu com a gente? A gente se desumanizou. Sabe por quê? Porque a imagem de Deus em você foi manchada. Repete comigo, a imagem de Deus foi manchada em mim. Tá?
Mas em Cristo, essa imagem é renovada de glória em glória, tá? Mas ela foi manchada. E por que essa imagem foi manchada? Eu e você, muitas vezes, não refletimos de maneira clara e perfeita a imagem de Deus. E você precisa entender também o seguinte, irmãos: a Bíblia diz que quem pecou e carece da glória de Deus? Todos. Qual a única exceção? Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Fora Jesus, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E por isso, todos nós temos sombras, irmãos. Todos nós temos sombras na nossa alma, tá? Todos nós temos apetites e paixões e desejos que são ruins. Deixa eu perguntar para você, é para falar com sinceridade, tá? Você já teve vontade de fazer coisa errada? Quem já teve vontade de fazer coisa errada? Diga misericórdia. Que horror, irmão, vocês parecem tão santos aqui. Estou chocado com vocês. Sério? Você já teve vontade de fazer coisa errada essa semana? Agora vocês já ficaram... Quem teve vontade de fazer coisa errada essa semana? Diga misericórdia. Eita, nós, irmãos, que miséria, né? É por isso que o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. É essa a realidade nossa, irmãos. A idolatria e o pecado, eles mancharam a imagem de Deus em nós, eles mancharam o nosso coração. E quando o pecado manchou o nosso coração, ele despertou em nós desejos e paixões que são ruins. Por exemplo, uma coisa que eu já percebi, irmãos, aqui em Goiânia: o goiano é gente boa demais, é povo bom, mas no trânsito você tem que tomar muito cuidado. E que o goiano, rapaz, não olha torto no trânsito, que uma tragédia pode acontecer. Se o outro estiver armado, meu amigo, pode acontecer uma tragédia, entendeu? A gente tem ambientes, né? Os seres humanos, dependendo do gatilho e da cultura ali, ele vai soltar os seus cachorros em determinadas circunstâncias, né? Aqui me pareceu que na nossa cultura local, os irmãos são muito queridos, afetuosos, recebem bem, são simpáticos. Já me apaixonei por vocês já. Mas no trânsito, irmãos, no trânsito eu fico meio preocupado com o negócio. Eu já vi uns negócios aí. Eu já ouvi xingamento com o vidro fechado já. Aí esses dias na rua. Não foi o Jefão, tá? O Jefão é um cristão que deu bom testemunho no trânsito, tá? O pastor César também. Tá claro, irmãos? Então a gente precisa entender que quem pecou e carece da glória de Deus, irmãos? É todos. É você, sou eu, somos nós, tá? São os pastores, são os presbíteros, são os diáconos. Todos nós precisamos da graça de Deus todo dia. Todo dia eu preciso da graça de Deus. Sabe um negócio que me apavora, irmãos? Tem gente que fala como se a obra da salvação fosse um negócio do passado, né? No passado, né, quando eu me converti, agora, né, tudo já se fez novo. Isso é uma meia verdade, tá, irmãos? Muita coisa se fez novo, mas você não está pronto ainda não, tá? E você precisa entender que hoje você pode ser pastor, pode ser presbítero, pode ser PhD em teologia, você pode ser o que for, mas você é uma pessoa que hoje precisa da graça de Deus. Você precisa de Jesus hoje. Você precisa da graça de Deus, do poder do teu Espírito Santo para te ajudar de dentro para fora. E nesse sentido, irmãos, a gente precisa entender o que é um ser humano de verdade. E há um ser humano, o ser humano é o homem de verdade. É o homem que deve seguir de modelo e padrão para todos os demais homens. O nome dele é Jesus de Nazaré. Jesus é o homem perfeito. Porque ao contrário de você e de mim, ele foi fiel ao Pai até a morte, e morte de cruz. Ele foi tentado em todas as coisas semelhantemente a nós, mas sem pecado algum. E na história, irmãos, a gente vai observar o seguinte: quando a gente pensa nesse tema do homem, da paternidade, hoje em dia um assunto que é muito comum é o assunto, por exemplo, que está pegando aí na cultura, nas universidades, é a ideia do patriarcado, tá? O que é patriarcado? É um sistema em que o macho domina, tá? E eu quero fazer algumas provocações bíblicas hoje aqui com você, tá? Quando a gente vê o livro de Gênesis, quando você lê Gênesis 1 e 2, você vai perceber o seguinte:
como é que eram as coisas quando Deus criou, tá? Quando Deus nos criou, Deus criou o homem e a mulher igualmente imagem de Deus. Quando chega no capítulo 2, Deus cria, a narrativa do capítulo 2 da Bíblia diz que Deus criou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fogo da vida, ele se fez alma vivente, e aí o homem adormeceu, Deus tirou da sua costela e fez a mulher. Os rabinos, irmãos, e nesse ponto eu concordo com a tradição judaica, os rabinos eles dizem o seguinte: sabe por que Deus tirou o homem da costela? Deus não tirou o homem da cabeça, primeiro porque a gente já é meio desmiolado às vezes, né, irmão? Já pensou se a gente tivesse perdido mais um pedaço do cérebro? Então, Deus não tirou a mulher da nossa cabeça para não estar acima da gente. Deus não tirou a gente do pé para não servir de capacho. Deus não tirou a mulher do peito para não andar na frente da gente. Olha lá, irmãs, não é para querer controlar tudo também. Deus não tirou a mulher das costas para ela não andar atrás da gente, mas Ele tirou da costela para ser sua semelhante, para ser sua companheira. E eu vou dizer uma coisa, irmãos, eu sei que nem todo mundo vai entender assim, mas quando eu leio a Bíblia eu entendo claramente o seguinte: antes do capítulo 3 de Gênesis, o homem e a mulher, eles se auxiliavam mutuamente e viviam lado a lado. Não havia submissão do homem para a mulher no Éden. Tanto é, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Olha que interessante, irmãos. Gênesis capítulo 3. Quando o homem e a mulher pecaram, Deus começou a tratar com o homem e com a mulher. E aí quando Deus começa a falar com eles, olha só, Gênesis 3, verso 9. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que me deste para estar contigo, ela me deu a árvore e eu comi. Não faz isso, tá, irmão? A culpa é sempre da mulher, né? Essa tragédia já começou no Éden. Ô Adão, o que você fez? Ah, Senhor, a culpa é tua e da mulher. A mulher que tu me deste me fez pecar. Covarde. Foi botar a culpa dele na mulher. Não fica querendo colocar a tua culpa nos outros, tá? O outro já tem culpa suficiente, assume a tua, tá? Assume a tua culpa. Verso 14. Então o Senhor disse, verso 11. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? Então o homem disse: a mulher que tu me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Como o homem já botou a culpa na mulher, a mulher botou a culpa em quem, irmãos? Na serpente. Tem igreja hoje que até hoje é assim, irmãos, tudo é do diabo, né? A culpa é sempre do diabo, nunca é tua. Entenda o seguinte: o ser humano não tem um inimigo, ele tem 3. Você sabe quais são os 3 inimigos do ser humano? Efésios capítulo 2. O mundo, que é esse sistema de coisas que se levanta contra Deus. A carne. E o que é carne, irmão? Carne não é teu corpo. Carne são os desejos e paixões que o pecado despertou dentro de você. Carne é aquela vontade que você tem de voar na garganta do outro. Entendeu? Carne é aquela vontade que você tem de dar um tiro se você tivesse armado. Graças a Deus, geralmente a gente não tem arma, irmãos, mas tem hora que misericórdia, se alguns irmãos tivessem arma aí, tinha dado tiro no outro. Isso é carne. E o diabo? O diabo, irmãos, ele tem poder para armar o circo, mas ele não tem poder para fazer ninguém agir como palhaço. Tá claro? Então, para de colocar a culpa no diabo. Não despreze os desígnios do diabo. Agora o diabo você não tem que se preocupar com ele, você tem que se preocupar com Jesus. Ama Jesus, adora Jesus, louva Jesus, e a hora que o diabo aparecer, você manda ele embora em nome de Jesus. É assim que a coisa funciona, tá?
Mas para com esse negócio de ficar colocando a culpa do diabo. A culpa não é do diabo, a culpa é tua quando tem culpa. Sabe por quê? Dos 3 inimigos, irmãos, eu pessoalmente me preocupo mais com a carne. Porque o mundo e o diabo são um inimigo fora da gente, a não ser que você esteja possesso, né? Mas como a gente não crê que Filho de Deus, que é a habitação do Espírito Santo, vai ficar possesso, então, o inimigo que eu mais me preocupo é a carne, porque a carne é o inimigo em mim. A carne são os meus desejos e paixões que são ruins. E a gente vive uma cultura, irmãos, doente, tá? Acho que eu comentei isso ontem. Tem gente que quer ser cachorro. Aí o pessoal anda de coleira, de 4 na rua, como se fosse um cão que pertencesse a outra pessoa. Meu querido, não interessa o que você pensa, o que você deixa de pensar. Você não é um cão, você é um ser humano, tá? Aí esses dias eu vi uma cena curiosa. Tinha acho que era um encontro lá. Não lembro exatamente o que era, mas para ilustrar, vamos dizer que era um encontro do pessoal que acha que é cachorro, tá? Aí estava chegando um rapaz que não era cachorro com a câmera. Aí o pessoal da organização do evento falou assim: você não pode entrar. Eu falei assim: por quê? Eu falei assim: porque você não é cachorro. Eu falei assim: que eu me sinto uma câmera. Eu queria tirar umas fotos. Aí hoje eu estou sentindo que eu sou uma câmera. Eu queria só tirar umas fotos aí do evento. Irmão, isso é uma bobagem, tá? Você é quem você é, tá? Agora, você pode definir profissão, time de futebol, mas o tipo de criatura que você é já está definida. Você não é um cão. Você é uma pessoa amada por Deus, valorizada por Deus, tá? Esses dias eu vi outra história também. A família na mesa, e a menina falou assim: a partir de hoje eu me identifico como gata. Aí o pai falou assim: larga de besteira e vai lavar a louça. Eu falei assim: não vou lavar a louça porque gato não lava a louça. Falei: tá bom, então a hora que der 11 horas, eu vou botar você para fora, vou fechar a porta e você vai comer rato, vai caçar a tua comida aí. Eu coloco um potinho com água lá e com ração, tá? Aí você: mas assim não quero. Ué, você não é gata? Gato é assim, então eu vou tratar você como se fosse uma gata. Mas assim eu não quero. Então reveja seus princípios, tá? Mas que eu já viajei, irmãos, já fui longe, tá? Vamos voltar no Éden, que é onde a gente estava, tá? E finalmente, irmãos, verso 13: então o Senhor disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Observe que para a serpente Deus nem pergunta o que ela fez, né? Nem tinha ninguém mais para botar a culpa, né? Ela ficou no fim da fila, não tinha ninguém mais para botar a culpa. Agora, presta atenção no seguinte: aspecto importante aqui, para a gente entender. O homem, aqui no texto, ele tenta colocar a sua responsabilidade, a sua culpa na mulher. Só que tem um dado importante aqui, que o texto vai trazer para a gente, que é na sequência, verso 16. Então a mulher, Deus disse: aumentarei muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido e ele a governará. Presta muita atenção. Quando é que Deus diz em Gênesis que o homem iria governar a mulher? Foi depois do pecado, não foi antes. Sabe o que significa? Significa que o projeto original de Deus não é um mandar no outro, não é um governar o outro. O projeto original de Deus é que o homem e a mulher, eles vivem uma relação de comunhão e de diálogo. Essa era a situação na criação. Então eu vou chamar de ordem da criação, tá? Qual era a ordem da criação? Homem e a mulher estão lado a lado, eles são iguais e não há domínio de um para com o outro. O que acontece após o pecado? Após o pecado, começa a haver o domínio de um para com o outro, e esse domínio se estende, irmãos. É domínio do rico em relação ao pobre, né? É a diferença entre judeu e grego, que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, tá? É a diferença que existe entre homem e mulher. Essas diferenças, elas são fruto e desdobramento da idolatria e do pecado. Quando você continua lendo a Bíblia,
vai perceber que Deus chamou um homem, Abraão, para consertar essa história. Abraão, em ti todas as famílias da terra serão abençoadas. Ou seja, o projeto de Deus era renovar toda a humanidade e toda a criação, através do Abraão. De Abraão vem Israel, e quando você lê as leis de Israel, você fica muito impressionado. Tem um livro que eu gosto muito, de um estudioso espanhol chamado Sicré. Ele escreveu um livro chamado A Justiça Social nos Profetas, e ele faz a pesquisa ali da literatura do mundo antigo sobre as leis, etc. Ele chega à seguinte conclusão: o padrão de justiça social que você encontra na Bíblia é muito superior das sociedades que você via ao redor de Israel. Então, por exemplo, as leis de Israel, elas protegiam o pobre, a mulher, o órfão, a viúva, o estrangeiro, né? Homens e mulheres, adultos e crianças eram protegidos pela lei. Então a lei, ela tem essa motivação de cuidar, de guardar, de preservar. A lei não é inimiga da liberdade, irmãos. O pessoal acha que liberdade é fazer o que bem entende. Não é, tá? Irmãos, se eu fizesse na minha vida só o que eu quero, eu estava preso ou morto a essa altura do campeonato. Porque como você, às vezes eu tenho vontade de coisa ruim. Você tem vontade também de coisa ruim? Né? Eu sei que você já falou. Então, se a gente fizesse só o que a gente quer, irmãos, uma hora dessa, a gente já tinha quebrado tudo, tá? Mas a lei de Deus, aliás, isso já está em Gênesis 2, tá? Deus deu o mandamento de não comer do fruto da árvore do meio do jardim, para quê? Para preservar a liberdade e guardar a vida. Falou, no dia que você comer, você vai morrer. Ou seja, o mandamento de Deus livra você da morte e livra você de uma vida de escravidão. E se você ler as leis da lei de Moisés, ali da Torá, de Gênesis a Deuteronômio, e ler a aplicação que os profetas de Israel fazem dessa lei, vai perceber que as leis de Israel eram justas e guardavam todo mundo. E aí, irmãos, vai acontecer algo novo, uma nova etapa. Então, com Israel, esse domínio de um para com o outro, ele começa a ser mais equilibrado, porque não é apenas uma questão de eu mando em você. A partir de Israel, essa consequência da idolatria e do pecado começa a ser trabalhada no sentido de que todos devem cuidar, inclusive daqueles que estão numa situação mais fragilizada. Eu quero convidar você agora para abrir em Efésios 5:21, que para mim é um ponto fundamental dessa mudança de perspectiva, dessa caminhada que a Bíblia apresenta das relações de autoridade. Efésios capítulo 5, verso 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vocês, a gente vai conversar bastante sobre eles, irmãos, mas olha que interessante. Esse texto, ele inaugura um bloco que vai até o 6:4, ou melhor dizendo, até o 6:9, tá? Então, você tem uma subdivisão ali entre os versos 21 até o 33, mas que inclui também o 6:1 até o 9, que são as relações familiares. A relação aqui entre servos e senhores, no Novo Testamento, era uma relação de família, porque o escravo era considerado parte da família. Então, o oikos é uma palavra grega que incluía os escravos. Casa inclui o escravo no contexto da cultura da época. E aqui, irmãos, olha que curioso. Se o homem e a mulher, eles caminhavam lado a lado na criação, se a partir da queda do pecado e da idolatria um passa a dominar sobre o outro, se as leis de Israel começam a diminuir essa distância entre quem domina e quem é dominado, a gente vê que em Cristo, Jesus veio restaurar todas as coisas e não apenas nos conduzir à ordem da criação, como a coisa era no princípio, mas ele veio para levar além dessa ordem, porque Jesus faz algo novo e ele tem preparado uma nova criação que é superior à antiga criação. Ele tem preparado algo novo para a gente. E nessa nova realidade que Jesus traz, como é que o homem deve entender a autoridade dele na casa? Sujeitem-se uns aos outros. Dá uma olhada no verso 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santifique, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra,
para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja. Olha que curioso. Quando o apóstolo Paulo vai falar dos deveres do marido, ele não vai ler a lei. Qual é o fundamento da vida que homens, que maridos, que pais devem ter? Qual é o fundamento, irmãos? É Jesus. Não é a lei de Moisés. Não tem nada de errado com a lei de Moisés, tá, irmãos? Mas a lei de Moisés, como a gente conversou ontem, ela faz parte de uma aliança de Deus com Israel, que segundo o próprio Deus em Jeremias 31, Israel quebrou. A gente faz parte de uma aliança que é nova, que é uma aliança em Cristo. E nessa aliança em Cristo, irmãos, há um novo mandamento. E sabe qual é esse mandamento novo? Esse mandamento é: ame. Em primeiro lugar, ama a Deus acima de todas as coisas. Então, irmãos, amar não é fazer qualquer bobagem que você chama de amar, tá? Amar não é sair pulando de cama em cama. Isso aí não é amar, tá, irmãos? Isso é outra coisa. Isso aí a Bíblia chama de imoralidade, tá? Porque a ética social na Bíblia, eu resumo a ética social na Bíblia para mim em uma frase, tá? O lugar do sexo é uma relação matrimonial entre marido e mulher. Ponto. Tá tudo aí, irmãos. Tá? Todo referencial que você precisar já está aí, tá? Então, o lugar do sexo é uma relação matrimonial entre marido e mulher. O que passa disso é pecado, tá? O que passa disso Deus não aprova. Não que Deus não te perdoe, né? Mas a gente deve viver em obediência por fé. A gente ama a Deus, e quem ama a Deus vai procurar ser fiel não por causa da lei ou do medo do inferno. Quem ama a Deus vai ser fiel a Deus por amor e gratidão. Amém, irmãos? Você crê nisso? Ser fiel a Deus por quê? Porque você tem medo de condenação? Então você está errado. Então talvez você não seja nem salvo, tá? Porque quem ama a Deus de verdade, anda na sua presença, vai procurar fazer a coisa certa, porque ama a Deus, porque é grato a Deus. E quando você ama alguém, você quer ver essa pessoa feliz. Então olha que curioso, quando o apóstolo Paulo vai falar para o homem da casa, o critério, o fundamento que ele apresenta para falar com os homens, não é a lei, é Jesus. Jesus ama a sua igreja, e portanto os maridos devem amar a sua igreja também. E aqui, irmãos, esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, isso é tema que a gente vai ver depois, tá? Mas eu vejo muita mulher que briga com esse texto aqui, tá? Ah, pastor, isso é um absurdo, a mulher tem que se submeter ao seu marido. Irmãos, entenda o seguinte: nas relações do casal, a regra, o fundamento é Cristo, e o verso-chave é o 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você, já antecipando um pouco ao que a gente vai ver também. Quem tem filho aqui, diga aleluia. Ter filho é uma bênção, irmãos? Dá despesa? Dá trabalho? Você já ficou com olheira por causa de filho? Calo no joelho? Quando a Cris estava grávida do Miguel, né, o nosso segundo filho, a gente tem só 2, irmãos, né? Alguém falou para mim: pastor, para que colocar tanto filho no mundo? Eu falei: eita, é o segundo? Como assim tanto filho? Eu falei: por quê? Ah, pastor, esse mundo tá tão esquisito, né? Esse mundo é muito mal, para que colocar tanta criança no mundo? Eu falei: sabe por quê? Porque o mundo é mau, mas Deus é bom, e a bondade de Deus é maior que a maldade do mundo. Então eu creio em Deus, então eu vou ter filho sim, tá? Para pegar no meu pé, entendeu? Eu queria até ter mais, mas a Cris teve muitos problemas com gravidez, e aí a gente teve que encerrar no segundo. Vários abortos, história complicada, mas o negócio é o seguinte: a grande questão, irmãos, é que os homens precisam entender que, e não só os homens, tá? Todos nós, mas como a gente está focando agora hoje à noite na família, na figura do homem e do pai, a gente precisa entender o seguinte: o pai é uma figura de autoridade,
tá? Inclusive, para os psicanalistas, é uma figura de autoridade também. Então, como é que a autoridade deve ser exercida? No reino de Deus, a autoridade é autoridade para serviço e não para domínio. Repete comigo, no reino de Deus, a autoridade é para serviço e não para mandar. Abre a sua Bíblia em Marcos 10, 45, a gente citou ele, mas eu vou ler novamente, porque esse texto, irmãos, é fantástico. Todos nós deveríamos conhecer esse texto de cor e salteado. O Tiago e o João, eles criam que Jesus era o Messias de Israel, só que eles criam na perspectiva bem judaica. O que isso significa? Eles achavam que Jesus ia ser um rei tipo Davi, ele ia sentar no trono, ele ia mandar em todo mundo, ele ia derrotar os romanos, ele ia sujar a bota dele do sangue dos exércitos romanos. Eles achavam que Jesus era um rei desse tipo. E aí eles vão fazer um pedido para Jesus: Jesus, quando o Senhor vier no teu reino, a gente queria sentar um à tua direita ou na tua esquerda. Bem, errado. Sabe qual é o problema do Tiago e do João, irmãos? Eles acharam que a autoridade é autoridade para mandar. Certo? Eles queriam sentar à direita e à esquerda para quê? Para exercer autoridade. Para quê? Para mandar nos outros. Agora, olha a resposta maravilhosa de Jesus. Verso 45. Aliás, vamos começar lendo o 42. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Vocês não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, sabe o que a Bíblia está falando o tempo todo? O critério é o Evangelho. O critério é Jesus. Como é que a gente tem que entender a autoridade? O mundo entende a autoridade como autoridade de domínio. Se eu tenho autoridade, eu mando em você. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa é a visão do mundo. Ou seja, quando eu digo mundo, irmãos, não estou falando da criação de Deus. Eu estou falando desse sistema de coisas manchado pelo mal, pela idolatria e pelo pecado, e que se levantam contra Deus, inclusive na nossa cultura, inclusive nas ideologias, tá? Esse é o sistema do mundo. Agora, qual é o sistema de Deus? Qual é a vontade de Deus? O que expressa a natureza de Deus? O que é legitimamente humano? É Jesus. E Jesus, irmãos, é o Rei que se fez servo. Ele é Deus que se fez homem. Ele é o único santo e justo que na cruz se fez maldição por nós. Ele é grande, mas ele se fez pequeno. Sabe por quê? Porque Deus é amor, e amor é sacrifício. Amor é sacrifício, irmãos? Você já acordou de madrugada para cuidar de neném? Você já ficou de madrugada orando por causa do teu filho, tua filha? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Os pais servem mais os filhos ou os filhos servem mais os pais? O que você acha? Olha que curioso, irmãos. Mas quem é que é a figura de autoridade? Os filhos ou os pais? Você tem certeza? Cuidado aí, que hoje em dia, irmãos, tem uns casais que deixam a criança mandar. Está errado esse negócio, tá? Você tem que exercer autoridade, mas com amor, impondo limite. Não deixa a criança mandar em você, tá? Senão você vai criar uma pessoa disfuncional. E ela vai dar trabalho depois. E isso vai ser ruim para ela. Mas voltando, a autoridade no reino de Deus, e o pai é uma figura de autoridade, irmãos, os homens precisam entender o seguinte, as mulheres também, tá? Todos devem entender isso, mas a gente está focado aqui na figura paterna. Homens e pais precisam entender que no reino de Deus a autoridade é autoridade para serviço e não para mando. A autoridade deve ser exercida visando o bem do outro e não explorar o outro. Então a pergunta que muita gente faz errada no casamento é: o que a outra pessoa vai fazer para me tornar uma pessoa feliz? Já está tudo errado, irmãos.
Quando você entra no casamento, você tem que entrar com a ideia de que você está entrando nessa relação para fazer a outra pessoa feliz. Repete comigo: o amor nunca pergunta em quem eu vou mandar, mas ele sempre pergunta: a quem eu vou servir? Está claro, irmãos? Porque os pais servem muito mais os filhos do que os filhos os pais. Significa que os filhos nunca servem aos pais? Não, irmãos. Eu tenho 2 filhos, às vezes eu falo para um deles: leva o lixo para fora, ou então, vai lavar a louça, ou pega o controle para mim. Tem hora que a gente está meio mandrião, né? Miguel, pega o controle ali para mim. O Miguel vai lá, pega o controle. Mas, irmãos, a gente se mata muito mais pelos filhos do que os filhos para a gente. Por quê? Porque no reino de Deus, a autoridade é a expressão de amor e de serviço. E homens precisam entender isso. E a gente vive num país, irmãos, em que vergonhosamente ainda há muita violência doméstica. Há muita violência. Há homens que cometem violência contra as mulheres e contra os filhos. Se bem que tem umas mulheres aí também, irmãos, que desce o sarrafo, hein? Tem umas mulheres que espancam também, tem umas mulheres que não são brinquedo, não. Está tudo errado, tá? Os dois estão errados, tá? Mas o homem não pode exercer autoridade como se fosse licença para explorar, para cometer violência e para usar o outro. Está tudo errado. O verdadeiro homem se chama Jesus Cristo. E Jesus fala para amar, para servir, para perdoar. Um dia eu estava conversando com a irmã, ela falou assim: pastor, a Bíblia fala esse negócio de perdoar, mas o senhor precisa entender o seguinte: eu não tenho sangue de barata, não. Porque a Bíblia diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Pisou no meu pé, eu piso no pé. Deu na minha cara, eu dou na cara de volta. Eu não tenho esse negócio, não. O pessoal é triste, né, irmãos? Usa até a Bíblia para ficar justificando gambiarra, né? Aí eu falei para a irmã assim, ok, irmão, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Ele falou: pode, pastor. Jesus tinha sangue de barata? Eu consegui ouvir as vozes na cabeça dele ecoando. Falei: ok, irmã, você está falando que você não tem sangue de barata? Você quer viver na lei do talião, do olho por olho, dente por dente? Irmão, você sabia que a lei do talião ela é justa, tá? Ela não é injusta. A lei do olho por olho, dente por dente, que está no Antigo Testamento, ela é justa e ela é correta. Então, se alguém der um tapa na tua cara, você não vai matar ele, você vai dar um tapa na cara dele. Se alguém cortar teu braço, você não vai matar o filho dele, você vai só cortar o braço dele também. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Ué, pastor, mas se a lei do talião é correta e é justa, por que a gente não faz? Sabe por quê, irmãos? Porque o teu juízo final já foi antecipado na cruz, e Jesus já morreu por você e já te perdoou. E porque Ele perdoou você, e o teu pecado era impagável, você não tem mais moral de não perdoar o teu irmão. Porque a dívida dele com você é muito pequena perto da dívida que você tinha com Deus. E se Deus te perdoou uma dívida impagável, agora você não tem mais moral de não pagar a dívida pequena. A não ser que você não creia em Jesus, a não ser que você não creia na cruz, na ressurreição de Jesus, aí você faz o que quiser, tá? Se você for um ateu, um agnóstico, um ímpio, alguém que não crê no Evangelho, meu querido, vive a vida do jeito que você bem entende. Não está certo, tá? Porque há um Deus, e um dia todos estarão diante dele e vão prestar conta. Mas esse Deus que é bom, irmãos, já antecipou o juízo final dos que creem nele, na cruz. Então Jesus realizou quantos sacrifícios pelo pecado, irmãos? Quantos? Um único e suficiente sacrifício pelo pecado. E quando você rejeita o perdão para o outro, você está declarando que aquele sacrifício único não é suficiente. Ai, ai, ai. Só que se ele não é suficiente para você perdoar o outro, ele também não é suficiente para o teu perdão. Você está entendendo? Negar o sacrifício de Cristo para perdoar o outro é negar o sacrifício de Cristo para o teu perdão. É por isso que Jesus diz na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, aqueles que nos ofenderam. Irmãos, e a gente precisa entender que homem, tem que ser macho de verdade, mas homem que é homem não bate em mulher, homem que é homem não espanca criança, homem que é homem vai amar e cuidar da sua família como Cristo ama a igreja. Amém, irmãos?
E violência contra a mulher em casa, alguém citou feminicídio, né? Isso é a mais completa vergonha, e esse tipo de coisa não deveria nem se nomear dentro da igreja. Isso é uma vergonha, porque se nós somos cristãos, a gente deve refletir o caráter daquele que foi o homem mais macho de todo mundo. Ele foi crucificado. Ele foi obediente até a morte de cruz. Ele é o homem de verdade, ele é o verdadeiro homem. E com Jesus, irmãos, a gente aprende. Uma vez eu ouvi uma frase interessante, alguém falou assim: o homem de verdade não é aquele que conquista uma mulher por dia, mas aquele que conquista a mesma mulher todo dia. Isso é homem, irmãos. Isso é homem de verdade. Isso é gente que tem caráter, tem hombridade, tem princípio. E olha, pode até não olhar para Jesus, irmãos. Tem ateu que faz isso, tá? Aí um dia alguém perguntou: pastor, mas por que tem uns ateus, parece que são tão legais, tem uns crentes chatos para arrebentar? Sabe por quê, irmãos? Tem um filme que eu gosto muito, chama O Profissional. História de um assassino de aluguel. O cara era gente boa, né? Ganhava a vida matando o povo, né? Ele ganhava dinheiro para matar os outros. Era gente boa. E um dia a família de uma determinada menina, isso já está no começo do filme, se você ler não vai estragar a sua experiência, tá? Assassinaram a família da menina que morava no andar desse assassino profissional. E a menina tinha ido comprar pão, a hora que ela está chegando em casa, ela viu aquele banho de sangue, ela disfarçou, fingiu que não era com ela, foi reto e foi parar na porta do assassino profissional. Se quiser ver o resto do filme, aí você vai assistir depois. Chama O Profissional. Mas eu já vou antecipar um negócio muito interessante. Aquele homem, que provavelmente era ateu, vivia de matar gente, expressou na relação com aquela menina o que é um homem de verdade. Sabe por quê? Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, irmãos, quando você vê alguém que não crê em Jesus fazendo uma coisa linda, maravilhosa, extraordinária, não assusta, tá? Ou você acha que é só mãe de crente que dá de mamar? Ou você acha que é só mãe de cristão que acorda à noite para cuidar de filho? Não é, irmãos. Isso faz parte da imagem de Deus que Deus criou em nós. Agora, nós como cristãos, temos o dever de uma maneira muito especial de portar e expressar essa imagem, que se você ama Jesus e anda com Ele, essa imagem está sendo renovada na tua vida de glória em glória. E se você é homem, você precisa entender que o homem de verdade não é aquele que fica cedendo a chantagenzinha barata, tipo o McFly. Quem assistiu De Volta para o Futuro? O McFly, que é um dos personagens principais, se você quisesse provocar o McFly, fala assim: duvido que você faz isso, McFly. Ele se matava, mas ele ia fazer. Sabe por quê, irmãos? Gente assim é gente insegura que quer provar alguma coisa. Você não precisa provar nada. Jesus, quando estava no deserto, o diabo, as duas primeiras perguntas eram: se você é filho de Deus, manda a pedra se transformar em pão. Se você é filho de Deus, se lança aqui do alto do pináculo do templo. E Jesus não deu bola para a provocação, irmão. Sabe por quê? Porque quem é não precisa provar que é. Quem lembra da Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica? Ela tem uma frase genial que eu gosto de citar. Ela dizia o seguinte: quando uma dama precisa provar que é uma dama, ela não é uma dama. É genial. Ou seja, se você não precisa provar que você é. Perguntei para os homens: quem é homem aqui? Diga aleluia. Você já é, você não tem que provar nada para ninguém. Você tem que ser. Você não tem que mostrar, você tem que ser. E quando é que a gente é, irmãos? Somos homens de verdade. Entendemos o projeto de Deus para a nossa vida, quando a gente entende que homem é homem no padrão Jesus. E o padrão Jesus é a autoridade e a expressão de serviço, não de mando. Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas ele não só lavou os pés dos discípulos na quinta-feira, mas ele morreu pela sua igreja na sexta-feira. Mas ele ressuscitou no domingo de manhã. E quando ele ressuscitou, agora ele está sentado no trono. E você sabe o que Romanos 8 diz que Jesus está fazendo agora sentado no trono? Intercedendo por mim e por você diante do Pai. Então, irmãos, de maneira muito especial, quero encerrar aqui: seja homem,
Agora, ser homem não é ser o valentão. Ser homem não é o cara que briga no trânsito por qualquer coisa. Ser homem não é aquele que trata a sua mulher e seus filhos como se fossem pessoas de segunda categoria ou subalternos. Homem que é homem, ama a família, cuida da família, ama a sua esposa como Cristo ama a igreja. Isso aí, as irmãs agora que me perdoem, tá? Mas o apóstolo Paulo pegou muito mais pesado com os homens que com as mulheres aqui nesse texto, tá? Amar a esposa como Cristo ama a igreja, irmãos. Irmãos, é muita coisa. E a gente precisa da graça de Deus para ser homem de verdade. Amém, irmãos? Quem quer ser um homem melhor, diga aleluia. Que Deus abençoe a mim e a você. Olha para Jesus. Contempla Jesus. Nele está tudo o que eu e você precisamos para sermos homens completos e de verdade. Homens que amam a esposa como Cristo ama a igreja. Homens que cuidam da mulher e dos filhos. Homens que entendem que a virtude não está no mando. A virtude está no cuidado e no serviço. Porque quando você cuida e serve, você vai ser seguido e vai ser respeitado. Não vai ser meramente obedecido, tá? Maridos, amem as suas mulheres. Amem os seus filhos, para a glória de Deus. Sigam a Jesus. Vamos orar, irmãos? Queria orar com você nessa hora.